queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha história, ou contribuir de alguma forma para o fórum. Né? Meu nome é Sérgio Roberto Henrique de Souza, e na capoeira eu tenho um apelido de Algodão. Cara, eu iniciei na capoeira por influência de amigos de bairro, né? No bairro da Lapa, né? E alguns amigos, não sei se era de escola, não me lembro bem. Então eu e meu irmão, a gente foi para fazer essa capoeira que tinha no Rural da Lapa na época. Alguns amigos praticavam capoeira, e por isso eu acabei indo para capoeira. Eu comecei no Rural da Lapa, como eu falei, na época com o professor Ivo, né? Ele era corda azul do grupo Capoeira Anguanal, e com ele eu fiquei bastante tempo. Ele pegou corda de contramestre, ali eu peguei algumas graduações, até em algum momento eu terminar ali o período da passagem com ele. Depois dele eu tive passagem em alguns outros lugares, mas eu acho que muito pouco, não tive influência, né? E há quase 20 anos aí eu faço parte da mesma escola, que é a Aba da Capoeira. Eu já dei aula em diversos locais da cidade, né? Há um grande caminho até essas aulas, né? Então, para de repente em outro momento se encontre essa história. Mas eu já dei aula depois de formado, né, de ser professor e tal. Eu dei aula na universidade, no Licença, na cadeira de capoeira. Eu já dei aula em várias academias, em vários projetos, né? Eu acho que fica até difícil se eu ficar citando o nome. Eu acho que eu já dei aula em todos os segmentos, né? Ensino universitário, escola, educação infantil, academias, clubes também, né? Sublocando espaço. Eu acho que todo segmento, assim, eu já dei aula, eu desenvolvi algum tipo de trabalho com deficientes visuais, enfim. Todos os tipos, assim, eu já explorei, eu já tive essa experiência. Se eu já tive alguns que morreram. Então, o trabalho sempre foi constante, eu nunca parei, né? Então, o produto do trabalho é o meu projeto e alguns alunos que fazem parte dele, né? Eu acho que o que é diferente, né, para um cara do interior como eu, é o trabalho fora do Brasil, internacional, né? Que é o Cal tá na Alemanha, e que sempre eu vou para lá, ele vem para cá e ainda leva algumas pessoas do projeto, e alguns alunos de outra cidade, do Espírito Santo, de outros estados, Espírito Santo, Macaé, que fazem parte do trabalho, mas eu acho que não tem um nome específico. Eu citei o Cal porque ele já é uma referência como instrutor dentro da instituição, né? Já tem uma carreira e serve de referência também para os alunos mais novos. Então acho que é legal citar. Cara, incentivo direto não, né? Eu acho que o maior incentivo foi minha força de vontade, né? E eu, no do poder público, assim, eu já trabalhei também com capoeira no poder público, mas eu não estava ali recebendo incentivo nenhum. Eu estava recebendo o valor pelo trabalho que eu desenvolvia. Eu acho que o poder público, ele nunca teve um projeto aqui na cidade, né, que desenvolvesse e tivesse a capoeira como um meio de incluir alguém socialmente, a capoeira como um meio educacional. Nunca teve um projeto, né? Já teve um projeto que a capoeira fazia parte. É igual, aqui eu tenho um centro cultural de capoeira. A capoeira é o objetivo principal, né? Ele não é o coadjuvante. Ele é a ferramenta que vai desenvolver outras inteligências, enfim. Então eu acho que o poder público nunca teve esse incentivo direto. Houve alguns projetos, né, para o capoeirista desenvolver algum tipo de trabalho e ganhar por isso, que é justo como qualquer outro tipo de trabalho. Então, eu costumo dizer, eu já discuti isso com vários amigos meus, que eu faço algumas analogias, né, em ser profissional e ser amador, né? Então, o que as pessoas falam que é profissional? Ser profissional é você ter realmente como profissão, né? Então, muitos anos da minha vida eu tive como minha atividade principal e ganhei até muito bem, né? Mas hoje vou fazer 41 anos, então eu já venho, né, sofrendo, né, com lesões. Eu tive que dar um passo atrás em relação a isso, porque se a gente trabalha com o nosso corpo, né, em algum momento eu não teria a capoeira, né, não fiz um plano de
realmente aposentadoria, o que eu iria fazer. Então eu dei um passo atrás, né, e fiz educação física pela capoeira para me beneficiar na capoeira, como fui beneficiado algumas vezes até financeiramente. Fui contratado como capoeirista, mas a graduação na educação física fazia com que eu ganhasse mais, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a diminuir os trabalhos com a capoeira, passar para alguns alunos e poder trabalhar na educação física também de forma menos agressiva, né, pro meu corpo. Então hoje a capoeira ela é secundária. Na verdade eu queria que ela nem fosse, mas que ela fosse só o meu projeto de vida, né, que eu pudesse, como a gente tem aqui, a sede a gente não tem um valor que cobra, é social. Tentar sim, né, no futuro, com que o que a gente faz socialmente, sempre fez socialmente, seja reconhecido publicamente, né, e a gente ganha por estar desenvolvendo isso, né, para a sociedade. Porque isso, o que eu estou falando, está escrito na Constituição, né, na Lei Orgânica do Município. Então eu venho trabalhando, venho fazendo, né, a minha parte, e se esse momento chegar, está preparado para poder abraçar essa oportunidade aí, né? E eu, na verdade, eu ocupava espaços, né, que eu fui saindo desse espaço, colocando meus alunos para ocupar. Hoje eu ocupo aqui, a administração do espaço e tal, e os alunos eles vão ocupando. É uma questão de carreira e evolução dentro da coisa. Então, hoje é secundário e eu pretendo que eu não tenha fonte de aula direto nenhuma. Então, o mestre de referência que eu tinha no início foi o que eu comecei, né? Eu não poderia ser outra referência começando com ele, né? Que foi o mestre Ivo, que eu comecei com ele, e vários outros da minha geração também começaram com ele. Então ele tem uma história, né? Infelizmente não está mais aí, acho que faleceu cedo, né? E a partir disso, até dentro da própria instituição, eu sempre tive um pensamento mais profissional, de tentar competir, ser um competidor da capoeira, ter um trabalho realmente reconhecido profissionalmente e poder vender o trabalho. Na verdade é isso, é você prestar um serviço. Para você vender o seu serviço, ele tem que valer alguma coisa e a pessoa tem que querer, né, pagar por ele. Então eu tinha como referência, né, o grupo que eu faço parte, a Banda Capoeira, e são os ideais, né, cara, do mestre camisa, que no meu ponto de vista, assim, influenciam muito a tendência da coisa no mundo, pelo que eu vivo, né, pelo que a gente vê, pelas músicas que são cantadas e pelas tendências que o grupo ele segue. Então hoje, né, hoje não, há muito tempo eu já sigo, né, faço parte, e para mim a maior referência que eu tenho tem que ser que eu sigo. Não posso, a minha referência não pode ser diferente da que eu sigo, né? Então eu sigo o do mestre, que é o grupo que eu faço parte. Então, da minha geração, os caras que eu lembro, geração que começou comigo, que é diferente, né? A sua geração atuante de professor, de profissional de capoeira, e da minha atuação como iniciante da capoeira, né? Eu tenho algumas referências, né, que é o mestre Juninho, que até hoje está aí, faz um trabalho. Ele, quando eu cheguei na capoeira, ele estava, né? Eu acho que quando eu cheguei, a galera que está hoje aí, eu acho que ele já estava. Em um segundo momento eu já encontrei outras pessoas, né? Que eu comecei no momento, eu me afastei um pouco, mas por pouco tempo, né? Que hoje a gente fala de repente 30 anos, aí o cara fala que tem 31 anos a mais ou 2. Isso é a mesma geração, a diferença de 10 anos ou 20 anos e até mais. Então a gente era da mesma geração. Então, na verdade, os amigos que treinavam junto foram se perdendo, alguns foram, né, morrendo, né, enfim, alguns até treinando com a gente. Teve passagem da gente treinando, um se afogar no rio, e enfim, a galera foi ficando. Então, olhando hoje para a minha geração, um cara que estava ali é o mestre Juninho, né? E tem outros, né, que estão aí hoje. Só que eu, na minha época, eu já lembro já de grandes mestres que eu via da época, né? O mestre Toyota, o mestre Timbó. Eu via isso, né? Eu era garoto, mas eu já participava de alguns eventos novos ali, e eu via ali o Peixinho, era professor, contramestre, Peixinho, enfim,
né? São histórias que as pessoas já fazem parte da história da gente há muito tempo. E se eu for citar muita gente, eu conheço todo mundo, né? De alguma forma. Alguns são mais próximos, alguns são mais distantes. Mas eu acho que da minha geração, como você falou, que começou, que quando eu cheguei, foi o mestre Juninho que já estava, né? Aí teve vários outros, como eu falei, não estão mais, por algum motivo. Né? Tem uns que ainda estão, mas não desenvolvem um trabalho. Eu lembrei um aqui, Murilo, Fubuia. Ele não desenvolve um trabalho de capoeira, mas está ali. Né? Aí tem aquela diferença do cara ser antigo, ser profissional, ou ser amador. Eu acho que cada um tem sua importância dentro do contexto, né? Mas cada um atua de uma forma diferente, né? Ser só capoeirista, só estar ali é uma coisa. Agora, você desenvolver um trabalho de capoeira é diferente, que você tem que ter outro ponto de vista, né? De repente, ser o capoeirista que não dá aula, ele pode ter um ponto de vista só lutador, ele pode querer chegar a todo momento e lutar, né? Mas uma roda de criança, um momento ali de aula, não é para você fazer isso. Então, são pontos de vista diferentes, são tempos diferentes, são contribuições diferentes. Eu vou citar de novo o Mestre Juninho, porque ele chegou e ele atua até hoje, né? Ele vive disso, ele é mais isso. Eu acho que ele nem buscou outro tipo de profissão, né? Ele buscou, então ele é um cara da minha época, desse período, e que está aí até hoje. Cara, eu acho que na verdade são momentos emblemáticos assim, né, que eu tive, né? Vou falando assim rapidamente. Né, um momento que eu estava sentado, de repente, na Escola Nacional de Circo, olhando o mestre Camisa e outros caras ali, e falava, pô, de repente eu vou estar ali um dia, né? E pensar um dia, pô, será que um dia eu vou para fora do país? Pô, será que um dia eu vou me tornar um professor? Será que um dia, poxa, eu vou ter um trabalho reconhecido internacionalmente? Poxa, será que eu vou trazer esse cara, o mestre vai conseguir ir na minha cidade ver o que eu faço? Enfim, e tudo isso foram momentos, né? Porque a minha vida não foi muito intensa capoeiristicamente, né? Chegou um período que eu quase não ficava na cidade. Só dia de semana dava as aulas, final de semana eu ia para outro lugar, para o Rio, para algum lugar. E quando eu ficava na minha cidade eu me sentia fora daqui, porque eu não tinha mais amigo e contato, né? Porque era só dia de semana. O pessoal no final de semana, meus amigos, eles faziam outras coisas, né? Não da capoeira, né? Enfim, aí eu ficava meio perdido. Então, são vários momentos, né, que me trouxeram aqui hoje, né, ao que eu tenho, né, assim, o que eu construí dentro da capoeira, o que eu represento para quem me segue. Eu acho que é isso, eu sempre fico, né, voltando que é muito intenso, sempre foi muito intenso. De um tempo para cá, das lesões, que eu comecei a tirar um pouco o pé do freio como jogador, como atleta, pela minha condição física mesmo. Mas enfim, cada momento, cada tempo que passa é uma realização diferente e são vários momentos. A gente vê relatos aí de mestres de 20, 30 anos atrás que não tem um vídeo, né? Porque não tinha essa possibilidade. Hoje a gente tem uma possibilidade absurda de conhecimento através de internet e tal. Eu vejo a democratização da coisa, né? Eu sou de uma geração que penso que a oportunidade tem que vir para todo mundo, né? O sol nasceu para todo mundo e capoeiristicamente eu penso que eu tenho um tempo, né, na capoeira, mas o meu aluno que está ali treinando, que também tem um tempo de desenvolver algumas habilidades, né, não só capoeiristicamente, mas de relação interpessoal, eu acho que ele deve ter o mesmo direito que eu, né, profissionalmente. Então eu penso que no futuro as pessoas, a capoeira esteja num patamar diferente em questão de relacionamento interpessoal, né, que eu acho que é o que atrasa muito. Tecnicamente, cara, eu acho que a capoeira já evoluiu muito. Eu acho que ela não tem muito para onde evoluir, não, né? Porque hoje a gente tem um olhar totalmente diferente, esportivo, do que era de como a capoeira nasceu, né? Então eu vejo assim no futuro uma coisa mais organizada, uma valorização realmente. Eu costumo dizer que a gente tem reconhecimento a capoeira já tem muito, mas falta justamente valorização, né? Uma valorização direta, a gente poder precificar o trabalho de uma forma que seja
bem claro e reconhecido e valorizado realmente pelas pessoas. Eu vejo isso, nesse lado profissional. Eu não incentivaria, né? Eu daria um apoio para estar na capoeira. Eu acho que não só um filho, como filho de todas as pessoas, a capoeira deveria fazer parte, né, de algum momento da vida. Mas, pelo que a gente vive hoje, né, talvez não seria vantajoso eu falar, ó, você vai ser um mestre de capoeira, do que chegar para o aluno e falar, ó, não vai aqui, ó, faz a natação, porque de repente na natação ele tem um retorno maior com o voleibol, com o futebol, infelizmente. A vivência na capoeira, cara, para a vida eu acho o máximo. Agora cada um que escreve a sua história, né, de como ela vai ser, né? Ó, não posso falar que a capoeira vai mudar a tua vida. Ela é uma ferramenta que pode mudar a tua vida. Isso depende de você, de como você vai usar isso. É o que eu falei, eu uso a capoeira para transformar a vida de algumas pessoas. Isso é fato. Pessoas que não tinham oportunidade, treinaram, viajaram para vários lugares, até para fora do Brasil. Isso através dos ideais que a gente tem, sem incentivo, né, de governo e tal. E eu acho isso bom, que todo mundo vivencie isso. Eu acho que um aluno que está, ou uma pessoa, né, que seja beneficiada por isso, ela não tem que ser escrava disso, ou falar, não, agora eu tenho que fazer isso só por causa da capoeira. A capoeira, em algum momento, na tua vida, né, te desenvolver de alguma forma. Se você vai ser capoeirista ou vai ter uma carreira capoeirística, é outra história. É o que eu falei, cada um escreve a sua história. E tem algumas coisas no caminho que podem atrapalhar isso, né? O destino, a gente não sabe. Mas enfim, minha filha faz capoeira, incentivo sim, ela brinca de capoeira, até porque a idade dela, o que pede é que ela brinque de capoeira, né? Algum momento se ela vai jogar capoeira, se ela vai lutar capoeira, aí de repente isso vai depender da opção dela. Se ela não quiser mais, eu vou respeitar e vamos que vamos. Cara, o que eu acho que precisa melhorar na capoeira da cidade é justamente essa relação interpessoal, né? Eu sou um cara muito aberto, né? E ao mesmo tempo sou muito fechado, né? Eu sou aberto para essa pessoa poder buscar, até pela vivência que eu tenho de outros lugares, de mundo da capoeira, né? Eu poderia, eu acho que, contribuir de alguma forma, falando, dando alguns toques e também recebendo. Eu acho que a relação, né? Por exemplo, esse momento, esse projeto é um projeto para a pessoa poder expor um ponto de vista também, né? E a pessoa de repente ela não quer vir te ouvir, mas dessa forma ela pode te ouvir, né? Ela pode expressar a vontade dela e mostrar que realmente a aproximação e o desenvolvimento tem que ser para melhora, né? Tem que ser para soma, não para divisão. Eu penso que eu sempre busco o desenvolvimento do meu trabalho. Por exemplo, eu não tenho como dar uma opinião de um trabalho de A ou B ou contribuir para diferentes municípios se eu não vivencio isso, né? Então eu vivencio, eu tenho um trabalho que no meu ponto de vista e dos meus, né, que não é só dentro da cidade, ele externou. Eu penso que eu sou um capoeira não só de Campos, mas eu sou um capoeirista do mundo, né? Externou e eu acho positivo. Se fosse negativo, não teria desenvolvido. Então eu acho que eu penso que eu fortaleço muito, né, o meu para poder ter uma relação melhor, né? E as pessoas às vezes não interpretam isso de maneira positiva. Eu acho que esse é o caminho, porque a união sem um planejamento, sem uma base, que vem fazendo que tenham vários conflitos, né? E vários telefones sem fio. A gente não sabe, de repente você fala uma coisa aqui e chega outra ali, a intenção é sempre boa, bem, da minha parte é sempre boa, né? Se não fosse, eu teria um ambiente super dividido. E não, são pessoas diferentes de vários lugares, que se encontram sempre, cabeça diferente, onde eu tenho que administrar isso, né? Então, isso o que eu estou dando de exemplo, é o que as cabeças, né, é administrar, a galera, o jovem que está chegando, o cara que tem uma cabeça um pouco diferente e tentar chamar todo mundo para perto. Eu acho que não é uma roda com todo mundo que vai melhorar a capoeira. Eu acho que é a roda de todo mundo boa que vai melhorar a capoeira. O olhar, né, das pessoas fica diferente. Eu não faço evento de capoeira para o capoeirista.
eu faço evento de capoeira para o público, pro pai, para a mãe, para o cara que não vê. Portanto, a maioria dos eventos eu comecei a colocar na rua, as rodas na rua, porque eu acho que o alcance é muito maior do que você até fazer uma divulgação um monstro e a pessoa de repente esquece. Eu coloco na rua porque o cara que vai, ele e o cara que passou ali, por acaso ele viu. Então isso é positivo. Isso é mudar de alguma forma a visão, até porque o feedback, né, das atividades que a gente realiza é sempre positivo. Eu acho que tiveram vários fatos importantes assim, né? Mas eu acho que a capoeira ainda nunca foi protagonista de coisas importantes aqui, né? Eu acho que fatos importantes, cara, desde o momento que um capoeirista promove algum tipo de evento, né, que seja positivo, já é um momento. Eu já fiz vários, para mim foram momentos excelentes assim para capoeira. Como até um evento de outra pessoa que fez e que eu não pude estar presente, eu também acho um momento importante. Eu acho que está realizando, né, atividades e está tentando engrandecer, eu acho que são momentos. Eu teria que parar e pensar um pouco, né, para saber, né, para dizer. Mas eu acho que é importante para mim, né, foi a presença do meu mestre em alguma atividade que eu fiz. Eu já consegui fazer uma atividade dentro de um evento da prefeitura, né, que na verdade eu fui oportunista, né, falaram, queria fazer alguma coisa, tenta colocar isso aqui, né, foi feito, né, eu acho que foi um momento excelente, e depois até o gestor da pasta da prefeitura chegou para mim e confessou, ele falou, olha, eu chamei você para fazer, eu não sabia muito o que eu iria fazer, então eu chamei para você, né, a gente fez aí, mas eu fiquei muito desconfiado, eu estou vindo te pedir desculpa, até um pouco envergonhado, te dar os parabéns, que aquilo ali eu nunca imaginava que ia ser daquela forma, né? Então, é o que eu falo, ouvir isso é bom, na verdade, o capoeirista, a maior luta do capoeirista é sempre tentar provar que a capoeira é sim, é legal, é positiva, né? E tentar realmente desfazer esse preconceito. Então esses momentos assim de pessoas que não são da capoeira, veem a capoeira como cara, que legal, que máximo. Eu acho que são momentos importantes para a capoeira do município. Cara, é assim, ó, o que eu vou falar, pelo que eu tenho visto, né? Eu acho que os capoeiristas importantes são os mais importantes para mim, que eu penso assim, são capoeiristas de carreira, né? O que eu falo como de carreira? Por exemplo, o professor, né? Ele faz a capoeira a vida toda, ele tá ali um mestre a vida toda, né? Com muito aluno, com pouco aluno ele tá até hoje. Então, para mim, mestres assim tem uma grande importância, né? Eu queria citar Antigo, que está nativa desde sempre, fazendo um trabalho com, o mestre Mbó, que eu já vi. E sempre que eu vou lá, das últimas vezes que eu fui, estava ele 2 alunos, mas ele estava ali, né? Não é um capoeirista de momento. E eu percebo que muitos capoeiristas antigos tiveram uma passagem na capoeira, né? Fizeram uma história importante. Mas o exemplo do mestre Timbó, que é um dos mais antigos, assim, ativos que eu conheço, assim, direto, né, é o cara que eu me identifico, eu acho que é muito importante. Como o próprio mestre Juninho, que eu falei também, ele também desenvolve dessa mesma forma. Eu conheço ele desde que ele começou a fazer o trabalho de capoeira e ele faz um trabalho de capoeira até hoje. Aí você vê o aluno novo, né, o aluno intermediário, o professor e o contramestre, o cara que vai virar mestre. Como ele virou mestre, sempre do mesmo mestre, que foi o mestre Ivo até o final. Então, eu me identifico, né? Porque desde que eu comecei a capoeira, eu penso assim, eu tenho alunos que estão comigo há muitos anos assim, como é o caso do Cal. A nossa escola, ela funciona de forma diferente, né? Mas pelo tempo de capoeira que até o meu aluno tem, pelo contexto geral, pelo ambiente, ele também já seria mestre. Meu próprio aluno, pelo tempo e pela trajetória que a gente segue, assim. Então, cara, tem vários, né? Que eu converso assim, falo,
mas que eu identifico como como eu desenvolvo um trabalho assim, antigo, né? Um mestre Timbó intermediário, né? De campos, assim, que eu conheço, vejo de perto, o mestre Juninho, né? Outro mestre que eu acho também que não é da cidade, mas está há muito tempo, o mestre Baianinho também tem uma energia diferente, né? Eu acho que até contribui demais. O estilo de capoeira é diferente e ele é diferente, ele tem musicalidade, porque ele vive capoeira, entendeu? Então, infelizmente, a maioria dos caras que eu vejo que vivem capoeira são os que sofrem mais, né? São os mais sofridos, porque, como a gente falou antes, não tem um projeto para abraçar, né? E para mim, assim, o segredo do sucesso é o trabalho, irmão. Você vai ter que dar muita aula em muito lugar, como eu já dei aula o dia todo. Mas às vezes aquela aula que eu dava no lugar ela não desenvolveria capoeiristicamente, era para o sustento. E o que a gente gosta de fazer culturalmente, né? Isso não te dá um retorno, né? Então o cara que ele é muito cultura, ele é muito capoeira, ele fica ali e ele sofre um pouco com isso, porque eu acho que a sociedade não está preparada ainda, não reconhece todos os potenciais e a ferramenta que a capoeira é. Então eu falei, né, do mestre antigo, mestre Timbó, mestre Juninho, da minha geração, assim, a maneira de trabalhar, essa questão de constrói, não usa o mesmo termo que eu uso, mas é uma carreira assim, faz uma carreira com os alunos, e o mestre Baianinho nesse outro contexto. A capoeira, às vezes eu fico conversando com alguns amigos em relação se as pessoas tivessem noção do que a gente fez, né, em busca da capoeira, pela capoeira e por que a capoeira. A gente não sabe explicar, né, o que acontece, né? Não é gente que meio que escolheu, a coisa escolheu e você fica ali, deixa passar algumas oportunidades para estar na capoeira tentando e de repente sendo mal interpretado. Enfim, cara, a gente tem uma missão de estar na capoeira aí. A capoeira, pô, é luta, é dança, é jogo, né? Pô, é alegria, é brincadeira, pô, é preocupação também, é interpretação, pô, são várias coisas, cara. E eu acredito que o recado que eu tenho para gerações futuras assim é que, cara, quem acreditar na capoeira e buscar, pô, você vai ter um retorno. O mercado aqui, cara, de capoeira na cidade infantil, ele é absurdo. Eu acho que as pessoas exploram pouco, mas você tem que ser profissional, né? Não é o que você quer na sua academia, no seu clube, com a sua turma de alunos. É você usar a capoeira como uma ferramenta de desenvolvimento da criança, do ser humano. As pessoas valorizam isso, né? Você, aquele carinho que você tem, pô, aquela coisa, a admiração que o aluno tem por você. Eu acho que isso é muito legal. Então esse é um caminho, sim, né? E vai se graduando, procura uma boa escola, um lugar que você se sente bem, né? E segue aí na capoeira. Eu acho que já tiveram fases muito melhores, assim, né? Hoje a capoeira está no mundo todo, né? O brasileiro vai achando que se ele chegar no exterior, que ele não vai ter, que ele vai chegar, vai fazer acontecer. Cara, a gente já tem muitos professores, instrutores de alto nível, né, no mundo. Então a capoeira globalizou, de certa forma, que quem quiser seguir carreira na capoeira, ter profissional, né, a informação está aí, né, internet, né, a gente tem várias referências aí. Eu acho que pode acreditar que dá caldo. A pandemia veio para colocar o capoeirista à prova, né? Não só o novo, meu irmão, mas o velho do interior, o mais desenvolvido com mídias sociais e tudo, todo mundo, né, que a gente teve que se distanciar, não tem como você dar aula. Muita gente deu aula online, eu mesmo não me adaptei muito. A gente faz algumas atividades, aulões e tal, mas no dia a dia é difícil, né? Eu aproveitei esse momento para poder desenvolver um pouco, né, com a ajuda de alguns alunos aí, que estão na guerra aqui, melhorar bastante o espaço para que pós-pandemia a gente pudesse vir com força total. Eu acho que eu não teria esse tempo, né, de poder ter trabalhado tanto
desse outro lado, como foi nessa questão da pandemia. E eu acho que, cara, só a tendência é melhorar no segmento que eu busco, porque nesse período de pandemia, muitos pais que a gente vende esse serviço buscaram, abriu, né, uma nova oportunidade, que é o personal capoeira. Né? Você dá aula de personal, o pai não quer com o filho, mas você, o professor, ele está naquele momento na casa fazendo a aula. Eu passei para vários alunos, hoje mesmo tem uma, para poder fazer, então criou essa oportunidade. Eu acho que voltando ao normal, ainda vai ter essa nova oportunidade, porque o pai pode botar o filho ali na capoeira com todo mundo, mas você não tem como dar um atendimento diferenciado. Então, se o pai, eu vejo um potencial no meu filho, eu posso fazer um treinamento personalizado e melhorar, potencializar. Isso é legal. Porque não é legal e não faz parte da nossa metodologia você pegar um talentoso e você dar mais atenção a ele. A atenção é igual para todo mundo, é o grupo, né? Todo mundo tem que estar ali, tem que se sentir bem naquele grupo. Então, muitas das vezes, o que desenvolve mais, ele, né, fica estourando. Então, o pai, se ele não tinha, agora pintou essa oportunidade de ter aulas particulares, além da sua aula do dia a dia, que você pode melhorar o nível técnico do seu aluno e ainda ter mais um reconhecimento financeiro. Eu acho que a pandemia, todo mundo que eu conversei, cara, fez muitos cursos online, fez vários tipos de capacitação, então eu acho que vai ser bom.